Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, um prazer imenso ter você aqui. Estamos chegando à nossa 19ª aula do módulo aqui de Botânica. Se você veio até aqui comigo, te agradeço demais, muito obrigado. E te peço, mais uma vez aí, para deixar o seu like, se inscrever no canal, ficar por dentro de tudo que acontece aqui e receber em primeira mão toda a aula que a gente postar. Tá joia? Se você já fez isso tudo, vem comigo que hoje a gente vai começar um capítulo novo aqui dentro do nosso módulo de aulas de botânica. Nós vamos começar a falar de um capítulo chamado de Fisiologia Vegetal. E para começar esse capítulo, eu escolhi esse tema aí, que é um tema super presente em vestibulares, que é o tema transpiração vegetal, ou quando a gente fala de transpiração, obviamente, do que a gente mais fala, que são os estômatos, joia? A gente já comentou sobre o estômato nas aulas para trás aí, sobre histologia vegetal, nas aulas sobre folha, mas hoje é que a gente vai explicar como que eles funcionam para valer, tá? E para explicar estômato, a gente tem que falar de transpiração. Não tem como, as duas coisas andam juntas, joia? Então, vem comigo para a gente detonar esse assunto para você aqui no canal. Galera, quando a gente fala em transpiração, joia? A gente imagina, né, somente os animais transpirando aí. Quando está calor em excesso, a gente perde água através da pele para equilibrar a nossa temperatura. E a gente esquece que plantas também transpiram, joia? Transpiração das plantas é um pouco diferente da gente. A gente transpira água na forma líquida, enquanto as plantas transpiram água na forma de vapor, tanto que a gente chama de evapotranspiração, tá? Mas é super importante que a gente realça isso. Plantas também transpiram, joia? E esse processo de transpiração nos vegetais pode ocorrer por três modalidades diferentes. Primeiro, por estruturas que a gente chama de lenticela. Para quem assistiu a nossa aula de histologia vegetal, as nossas aulas de histologia vegetal, a gente falou lá sobre lenticela quando falamos do suber, que é um tecido de revestimento, também conhecido como casca da árvore. Joia? As lenticelas, galera, que vocês podem ver aqui na figura, ó, nesse caule, elas são pequenas cavidades aí presentes no caule das árvores, presentes no suber, de alguns caules e de algumas raízes também, que permite que essas estruturas façam tanto a troca gasosa quanto a transpiração. Joia? Lenticelas são estruturas que permitem troca gasosa e transpiração. Então a gente vai encontrar essa lenticela aí no suber, no caule. Igual a transpiração feita pela lenticela é significativa? Não muito, galera. A transpiração lenticelar, ela compõe uma pequena parte da taxa de transpiração de uma planta. Além da transpiração lenticelar, a gente tem a transpiração cuticular, que é feita através da cutícula. Vamos mostrar a cutícula aqui para você. A gente está vendo aqui um corte de uma folha, tá? Bem aqui no meio, ó, a gente tem um chamado mesófilo, que é a parte aí fotossintética da folha, e revestindo a parte de cima, a gente encontra a epiderme superior, revestindo a parte de baixo, a gente encontra a epiderme inferior. Algumas plantas têm por cima da folha uma camada de cera, a gente falou, né, dessa camada aí lá na aula de folha. Essa camada de cera é o que a gente conhece como cutícula, tá? Essa cutícula, ela é um impermeabilizante, ela está aí para evitar a perda de água. Ô tio Igor, peraí, se a cutícula evita a perda de água, a planta ainda transpira por aí? Sim, há muito pouco. A transpiração cuticular também é pouco expressiva, para um vegetal, mas a planta também transpira por aqui, joia? A cutícula está aí justamente para evitar que a planta transpire muito pela superfície superior da folha, que é a superfície que vai tomar aí o sol diretamente. O sol bate diretamente na parte de cima das folhas. Por isso, nessa parte de cima, você encontra a cutícula ou a cera, para evitar, uma transpiração excessiva, tá? Mas ainda tem uma pequena taxa transpiratória, tá? Então a gente chama essa transpiração que acontece aí por meio da cutícula de cuticular. Mas lembre-se, ela é muito pequena, pouco expressiva, porque a função da cutícula é justamente evitar a perda de água, tá? Então transpiração cuticular também não é muito expressiva, não. E a gente vai falar agora daquela estrutura que a gente comentou lá no início, que a gente frisou lá no início, que é por onde a planta transpira em grandes taxas, é a principal estrutura transpiratória da planta, que são os estômatos, joia?
Estômato, sem sombra de dúvida, são as principais estruturas transpiratórias de uma planta, tá? Tio Igor, onde a gente encontra um estômato? Ó, se você der uma olhada aqui para a figura, os estômatos, ó, que eu vou colorir aqui para você, tá? Eles são encontrados na parte inferior das folhas. Tio Igor, só aí? Não, tá? Lembra que isso aqui é biologia? Biologia, toda regra, tem a sua exceção. Tem plantas que têm estômatos na parte de cima da folha, tem plantas que têm estômatos em ambas as partes da folha, tanto em cima quanto embaixo, mas na grande maioria das plantas, tá? Os estômatos são encontrados apenas na epiderme inferior, legal? Somente na parte de baixo da folha. Então, a principal taxa transpiratória da planta ocorre por aí. O estômato, se você olhar embaixo, ele não faz só a tal da evapotranspiração. Lembra que a planta transpira água na forma de vapor, tá? Por isso o termo aqui, evapotranspiração. Ele não faz só isso, ele também faz troca gasosa. É outra função dele, tá? Tio Igor, o que é um estômato? De que ele é composto? Quais são as partes de um estômato? Então vamos dar uma olhada, ó. Primeiro, a gente vê que o estômato, ele está aqui na epiderme. Então, ao redor do estômato, eu tenho as células epidérmicas. O estômato em si, ele é formado por duas estruturas. Essas células especiais aqui, que a gente chama de célula guarda, ó, vou fazer um xizinho nas duas células guardas que estão aqui, tá? Então, as células guardas aí são as células que compõem o estômato, e entre essas células guardas tem um buraquinho aqui que a gente chama de ostíolo, joia? Então, essa abertura aqui, ó, que está bem aqui no centro, é o ostíolo. Então, o estômato ele é composto por duas células guardas que guardam um buraquinho chamado de ostíolo, tá legal? É por este buraquinho, galera, é pelo ostíolo que a planta transpira. Repara que é por esse ostíolo, ó, que está saindo aqui a água, joia? E também é por esse buraquinho que a planta realiza a troca gasosa. É por este buraquinho que está entrando o gás carbônico e que está saindo o oxigênio, tá? Então, lembra que na maior parte do tempo a planta tem a troca gasosa aí invertida em relação à nossa, né? Elas absorvem gás carbônico e eliminam o oxigênio, tá? Então, os estômatos têm uma dupla função, troca gasosa e transpiração, tá? Outra coisa importante a gente ressaltar a respeito aí da estrutura do estômago. A epiderme, galera, de uma planta, ela tem células que são aclorofiladas, joia? Então a epiderme, ela não tem clorofila. Tio Igor, por quê? Porque a fotossíntese acontece nessas células aqui, ó, que estão no meio da folha. A fotossíntese vai ocorrer nessa região aqui, que a gente chama de mesófilo. Repara que a epiderme é branquinha, ó, você pode ver a epiderme aqui em cima, que está branquinha, a epiderme aqui embaixo, que está branquinha, tá? Então, as células epidérmicas, elas são aclorofiladas. Porém, as células guarda são uma exceção. As células guarda aí são as únicas células da epiderme de uma planta que tem clorofila, que tem cloroplasto e clorofila, perdão, tá? Repara bem aqui, ó, no esquema das células guarda, que a gente está vendo aqui cloroplasto. Então, as células guarda são uma exceção. Elas são a única célula epidérmica, ou as únicas células epidérmicas que apresentam clorofila e cloroplasto. Então, ou seja, essas células guardas são capazes de fazer fotossíntese. E são as únicas células epidérmicas com capacidade fotossintética, tá? Isso é bem importante que a gente guarde, porque agora para frente a gente vai aprender sobre o funcionamento desse estômato, tá? E é super importante entender que essas células aí têm a capacidade fotossintética. Beleza? Então agora que a gente viu onde fica um estômato, quais são as estruturas transpiratórias de uma planta, você está pronto para dar um passo a mais, um passo além na matéria. Joia? Então agora a gente vai começar com aquela parte que os alunos têm um pouco mais de dificuldade em sala de aula. Tá? Mas eu estou aqui justamente para desmistificar para você esse processo. Vou bem devagar, vou com bastante calma. Lembra que qualquer dúvida, o chat está aí à disposição para você, é só deixar um comentário aqui na descrição do vídeo, tá? Ou qualquer coisa, meu Instagram está aqui embaixo, é só me chamar lá que eu tiro todas as dúvidas para você, tá legal? Então vem comigo para a gente entender o mecanismo de funcionamento do estômago.
Galera, tem certos momentos da vida de uma planta em que ela vai precisar transpirar mais e momentos em que ela vai precisar transpirar menos, assim como acontece com a gente. Em dias de muito calor, a gente transpira mais. Em dias de muito frio, a gente transpira menos, joia? Como a planta também é a mesma coisa. Tem certos fatores que vão estimular a transpiração de uma planta e tem certos fatores que vão diminuir. Quando a planta está precisando transpirar demais, ela precisa de mecanismos que façam o estômago abrir, joia? Ô, gente, eu não posso fazer o gesto aqui, tá? Porque o gesto é meio obsceno, mas vamos lá, você entenda como você quiser. Então, imagina que cada uma das minhas mãos seja uma célula guarda e que esse espaço aqui, eu sei que o gesto não é lá muito legal, seja o estômago. Então, em dias de muito calor, é preciso que o estômago abra, para que a planta transpire mais, por exemplo. Em dias que não está tão quente, o estômago vai fechar para a planta transpirar um pouco menos. Então, a gente tem, além da temperatura, outros fatores que vão controlar a abertura e fechamento do estômago. Eu vou te mostrar aqui os principais, Começando por um mecanismo que é um dos mais cobrados em prova, que é o chamado bombeamento de potássio. Esse bombeamento de potássio é super importante quando a planta precisa transpirar. Então, quando a planta precisa transpirar, geralmente um dos mecanismos mais importantes para a abertura do estômago é o bombeamento de potássio. Tio Will, como é que funciona esse bombeamento? Então, vamos dar uma olhada primeiro no sentido da abertura do estômago. O que acontece é o seguinte, galera. Quando a célula, ou quando a planta, perdão, está precisando transpirar, as células da epiderme vão bombear potássio para as células guarda. As células guarda passam a ganhar potássio por um mecanismo ativo, por um transporte ativo. Então, através de transporte ativo, nós vamos ter uma entrada de potássio na célula guarda. Então, a gente vai notar aqui que as moléculas de potássio, por meio de um transporte ativo, elas vão entrando na célula guarda. Tio Igor, e daí? E daí que essas células guarda, ao ganharem potássio, elas se tornam hipertônicas. Joia? Células hipertônicas, elas têm uma tendência a ganhar água. Então, à medida que as células guarda vão se tornando hipertônicas, elas acabam puxando água das células vizinhas por osmose. Então, ao se tornarem hipertônicas, essas células aqui vão ganhar água por osmose das células vizinhas. Repara que as moléculas de água agora vão se deslocar em direção às células guardas que estão hipertônicas. E aí vem um detalhe super importante aqui sobre a célula guarda que eu tenho que te mostrar. Olha só, quando essa célula guarda ganha água, ela vai ficar túrgida. Tio Will, o que é ficar túrgida? Ela vai inchar. Ao ganhar água, a célula incha. Falar que ela fica túrgida é falar que ela incha. Só que repara o seguinte, a parede celular, do lado que está encostada no ostíolo, ela é mais grossa, tá vendo? A parede celular aqui, bem ao redor do ostíolo, ela é mais grossa. Como ela é mais grossa, ela é mais resistente. Então a água não vai ter muita força para empurrar essa parede. Ela vai empurrar o lado oposto. A água, quando entrar aqui e deixar essa célula inchada, ela vai empurrar o lado oposto ao ostíolo, que tem uma parede mais fina, joia? Então imagina que meu estômago está aqui fechado, e a água vai empurrar para lá, o lado mais fino, para lá e para cá. Quando ela empurrar para o lado mais fino, o que vai acontecer com o ostíolo? O ostíolo vai abrir, joia? Então, quando entra água na célula guarda, quando essa célula guarda fica túrgida, a água faz pressão, na parede ao lado contrário do ostíolo, e isso faz o ostíolo abrir. Bacana? Então, um mecanismo muito simples. Entrou potássio, célula ficou hipertônica, célula guarda fica hipertônica, ganha água por osmose, ela vai inchar, e quando ela inchar, o ostíolo abre. Lembra que faz pressão no lado contrário do ostíolo, e como faz pressão no lado contrário do ostíolo, o ostíolo abre. Legal? Tranquilão? É basicamente isso aí, um mecanismo muito simples. Agora, vamos imaginar que essa planta precisa parar de transpirar.
Vamos supor que ela está com pouca água lá no solo e aí ela não pode transpirar tanto. Tio Igor, e aí como é que faz para fechar esse estômago? É só fazer o mecanismo inverso, tá? Quando a planta precisa parar de transpirar, o que acontece é o seguinte, ó, o potássio, ao invés de entrar nas células guarda, o potássio sai das células guardas. As células guardas perdem potássio, elas passam potássio aí por transporte ativo para as células vizinhas, tá? Então a gente tendo a saída de potássio da célula guarda, obviamente elas ficam hipotônicas, elas ficam menos concentradas. E aí, galera, a água vai deslocar agora da célula guarda para as células vizinhas. Lembra que a água sempre vai para onde tem mais sal, tá? Então ela vai sair da célula guarda e vai passar para as células vizinhas, ó. Quando eu tenho a saída de potássio, eu tenho perda de água por osmose. É o mecanismo inverso, tá? Então a água, ao sair aí, tá, da célula guarda, faz com que essa célula guarda ela fique plasmolizada. Tio Will, o que é uma célula plasmolizada? É uma célula murcha. Joia, ela vai murchar. Então, ó, o estômago está aqui abertão. Quando ela murchar, galera, ela volta ao formato normal e o buraquinho fecha, tá? Então, aí, ao plasmolizar, eu vou ter o ostilo, ó, fechando. Ela está aqui inchadona. Perdeu água, o buraquinho fecha, tá? E o ostilo, ao fechar, ele diminui a transpiração. Legal? Tranquilo? O mecanismo básico é esse aí. Se você entendeu o bombeamento de potássio aqui, todo o resto é muito tranquilo para você, tá? Próximo mecanismo que a gente vai trabalhar aí para entender a abertura e fechamento do estômago é o controle hidroativo. Controle hidroativo que é super fácil de entender. Imagina uma planta que está com excesso de água na raiz. Choveu bastante, a planta está lá hidricamente equilibrada, o xilema fluindo aí para cima, né? Com toda a força possível, a água está chegando, a reviria nas folhas. Se a planta está com excesso de água no solo, obviamente ela vai aumentar a taxa de transpiração. Então, muita água na raiz, ela vai acabar subindo pelo caule e, obviamente, esse excesso de água, ele chega até as células guardas. Olha lá, ó. Quando tem muita água na raiz, as células guardas, assim como todas as células da planta, elas vão ganhar água. Tem água no solo, chega água na planta inteira, tá? E lembra, quando a célula guarda ganha água, ela incha, tá? Ela fica túrgida e ao ficar túrgida, o ostilo abre, tá? Agora, vamos supor que tenha pouca água no solo. Não tem muito tempo que não chove, ou você esqueceu de aguar sua planta por muito tempo, você vê que as folhas murcham, né? A planta como um todo murcha, ela perde água. Então, se você tiver um solo seco ou deixar sua planta muito tempo sem água, sem irrigar, as células guardas vão perder água, assim como todas as células da planta vão perder água. Ao perder água, ela murcha, joia? E ao murchar, ao sofrer plasmólise, ao ficar plasmolizada, o buraquinho ou o ostilo fecha e a planta para de transpirar. Ah, é dessa maneira que funciona o controle hidroativo. Tem água no solo, a água chega até a todas as partes da planta, inclusive na célula guarda recebeu água, incha, buraquinho abre. Tem pouca água no solo, não está chegando água em todas as partes da planta, célula guarda perde água e o buraquinho fecha. Ah, basicamente esse mecanismo. Outro mecanismo super importante de controle aí da função estomática é o mecanismo fotoativo. Lembra que a célula guarda é a única célula da epiderme com capacidade de fazer fotossíntese. A luz é um fator limitante para a fotossíntese. Então, a fotossíntese das células guarda, ela também está envolvida com abertura e fechamento de estômago. Tá? Todos os fatores que influenciam na fotossíntese, obviamente, vão influenciar na abertura e no fechamento de estômago, porque a célula guarda ela é fotossintética. Então, se a propriedade fotossintética dela for afetada, obviamente a abertura e o fechamento do estômago também é afetado. Tá? Então, o fator luz, o fator água, que a gente acabou de ver, e o fator gás carbônico, são os três elementos que a planta precisa para fazer fotossíntese, é luz, água e gás carbônico,
eles estão diretamente envolvidos na abertura e no fechamento. A gente já falou sobre a água, como que ela está diretamente envolvida. Tá? Agora a gente vai falar sobre o fator luz. Tá? Então vamos entender isso aí. Ó, primeiro, a gente tem que imaginar uma planta em ambiente natural. Tá? Então aquela planta que receba apenas luz solar e que durante a noite ela fique no escuro absoluto ou tenha somente a luz da lua como referência. Tá? Esqueça uma planta de apartamento, uma planta de cidade, que a gente vai explicar aqui não vale para elas. Então a gente está imaginando uma planta em ambiente natural, tá legal? Então, uma planta em ambiente natural, durante o dia, ela está recebendo a incidência de luz. Joia? Quando a luz, mesmo que indiretamente, bata aqui na célula guarda, ela vai estimular a célula guarda a realizar a fotossíntese. Legal? Célula guarda realizando fotossíntese, ela vai produzir glicose. Nós vamos ficar cheias de glicose. A glicose é um soluto, é um sólido, e além de ser um sólido, é um sólido solúvel. Então ela vai aumentar a concentração da célula guarda. Essa glicose produzida durante a fotossíntese vai deixar a célula guarda hipertônica, muito parecido com o que o potássio faz. Tá? Célula guarda ficando hipertônica, ela ganha água das células vizinhas. Então, ó, a água vai entrar, entrou água na célula guarda, ela fica túrgida e lembra que toda vez que ela fica túrgida, o ostilo abre. Tá? Então, ela ficando túrgida, o ostilo vai abrir. Então, durante o dia, ou seja, enquanto tiver luz, perdão, aqui apagou, né? Mas durante o dia, enquanto tiver luz, os estômatos vão estar o quê? Abertos. Legal? Tio Igor, e durante a noite? Então, vamos lá. Durante a noite agora. Durante a noite, o que vai acontecer? Não tem luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, a célula guarda não está produzindo glicose. Obviamente, ela não vai ficar hipertônica. Pelo contrário, se ela não tiver produção de glicose, ela vai ficar hipotônica. E como ela vai ficar hipotônica, ela vai acabar perdendo água para as células epidérmicas. E quando ela perder água para as células epidérmicas, a célula guarda vai plasmolizar, ela vai murchar, e lembra que sempre que murcha, o buraquinho fecha. Então a gente pode já aqui levar de uma vez para os vestibulares aí afora, que durante o dia os estômatos se abrem, enquanto durante a noite é normal que eles se fechem. Mas lembra que isso aqui é biologia, toda regra tem a sua exceção. Algumas plantas, obviamente as plantas xerófitas, como os cactos, esse mecanismo é invertido. Elas fecham o estômago durante o dia e abrem durante a noite. Tá legal? Mas para todas as outras plantas aí, para a grande maioria delas, pelo menos, o funcionamento é esse. Durante o dia, estômatos abrem, durante a noite, estômatos fecham. Tá legal? Para a gente já ir fechando, vamos dar uma olhada no último mecanismo aí, né? Cobrado em prova, que é a concentração de CO2. O CO2 ele tem um papel muito importante na abertura e fechamento de estômago. Durante muito tempo, os pesquisadores acharam que somente a disponibilidade de água no solo, que o bombeamento de potássio e que a taxa fotossintética fosse suficiente para fazer a abertura e fechamento de estômago. Só que, investigando um pouco melhor o processo, eles descobriram que o gás carbônico também tem um papel muito essencial nisso aí. Vamos entender por quê. Existe na folha, mais especial aí na célula guarda, uma enzima chamada de fosforilase. Essa enzima ela tem a capacidade de transformar glicoses em amido ou de quebrar o amido, liberando glicoses. Lembra que o amido é um polissacarídeo de reserva. Ele nada mais é do que milhares de glicoses juntas. Então, se eu pegar milhares de moléculas de glicose e juntar, eu formo um amido. Se eu quebrar uma molécula de amido, obviamente eu libero milhares de moléculas de glicose. Então essa enzima, que é a fosforilase, ela pode atuar nos dois sentidos. Ela pode juntar glicoses formando amido, ou ela pode quebrar amido, liberando glicoses. Tio Igor, qual que é o papel dessa enzima aí? O que o gás carbônico tem a ver com isso aí? Então, vamos lá entender. O que rola com uma planta durante o dia? Durante o dia, com a luz do sol ali, as células guardas fazem fotossíntese.
Repara que o processo fotossintético, ó, que eu deixei aqui para você, ele consome gás carbônico, tá? A planta pega esse gás carbônico e fixa ele na molécula de glicose. Então, ou seja, durante o dia em uma folha, a concentração de gás carbônico é baixa. E por quê? Porque o gás carbônico que entra pelo estômago é usado aqui na fotossíntese. Tá? Então a plantinha absorve gás carbônico do ar e fixa ele aqui no processo fotossintético. Ou, basicamente, passa esse gás carbônico para a molécula de glicose. Então, ou seja, a concentração de gás carbônico numa planta durante o dia por conta da fotossíntese, ela é pequena. Vocês já beberam água natural e água com gás? Por que a água natural não tem gosto e a água com gás é azeda? Porque o gás carbônico, que é o gás colocado na água com gás, ao se combinar com ela, forma um ácido chamado ácido carbônico. Tá? Então, se eu tiver muito gás carbônico misturado com a água, ele forma um ácido. Aqui eu tenho pouco gás carbônico, porque o gás carbônico está sendo consumido na fotossíntese. Se eu tenho pouco gás carbônico, não vai se formar ácido. Como não se forma ácido durante o dia, o pH das células guarda, ele fica básico. Joia? Em pH básico, o que a fosforilase faz? Em pH básico, a fosforilase quebra amido, liberando glicoses. Joia? Então, durante o dia, além da glicose produzida na fotossíntese, eu vou ter glicose proveniente da quebra de amido. É isso que vai rolar aqui, ó. Eu não vou ter formação de ácido carbônico, portanto o pH vai ficar basicão, e com pH basicão, a fosforilase provoca quebra de amido. Quebrou amido, eu vou liberar milhares de glicose no citoplasma da célula guarda. E isso vai fazer, como a glicose é solúvel, vai fazer com que esse citoplasma fique hipertônico. Joia? E o citoplasma ficando hipertônico, a minha célula guarda ganha água por osmose. E ao ganhar água, o ostíolo abre. Tá? Então, durante o dia, a baixa concentração de gás carbônico deixa o pH básico, a fosforilase quebra amido liberando glicose, a minha célula guarda fica hipertônica, ganha água das células vizinhas e o estômago se abre para permitir que a planta transpire. Tá? Tio Igor, e durante a noite? Durante a noite nós temos o processo inverso. Durante a noite, a fotossíntese não rola. A planta não faz fotossíntese. Ela só faz respiração celular. Então, o que vai acontecer com a quantidade de gás carbônico no citoplasma da célula guarda? Como ela não está fazendo fotossíntese, a concentração de gás carbônico que vai vir do processo de respiração celular, ela vai aumentar. Tá? Esse gás carbônico ficando ali dentro em alta concentração se combina com a água do citoplasma e forma ácido carbônico. Então a gente vai ter a formação de ácido. Portanto, o pH da célula guarda durante a noite, ele fica ácido. Tio Igor, e daí? E daí que se ele ficar ácido, a fosforilase faz o caminho inverso. A fosforilase pega várias moléculas de glicose e forma amido. E o amido ele é insolúvel. Ele não altera a concentração da célula, porque ele não solubiliza em água. Tá? Como ele não altera a concentração da célula, a célula, com o tempo, ela vai ficar hipotônica. Tá? Então, se eu começar a produzir amido, ele não solubiliza, é como se não tivesse soluto ali no meio. Quando o meio tem pouco soluto, ou quase nada, o citoplasma da célula guarda fica hipotônico. E a célula guarda começa a perder água para as células vizinhas. Tá? E essa saída de água da célula guarda faz o estômago fechar. Lembra que quando a célula guarda perde água, o buraquinho fecha. Tá? E é dessa maneira que o gás carbônico entra aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, para fechar, para resumir a nossa aula, vamos dar uma olhada nesse quadro aqui. Tá? Esse quadro aí é um resumão da aula, para a gente fechar a aula aqui com chave de ouro. Então vamos lá dar uma olhada. Coloquei aqui do lado alguns fatores que interferem na taxa de transpiração de uma planta, na abertura e no fechamento do estômago, e como é que a planta ou como é que o estômago reage à alta taxa desse fator ou à baixa taxa desse fator. Tá? Então vamos lá primeiro para aqueles que a gente trabalhou aqui com afinco mesmo. Concentração de potássio. Se tiver alta, lembra que a célula guarda ganha água, ganhou água, abre estômago. Se tiver baixa,
Lembra que a célula guarda perde água e o estômago fecha, tá? Disponibilidade de água. Se tiver muita água no solo, chega muita água na célula guarda e o buraquinho abre. Pouca água no solo, pouca água na planta em geral e o buraquinho fecha. Se tem pouca água no solo, a planta não pode transpirar, né? Se ela transpirar, ela vai perder ainda mais água. Então o buraquinho fecha. Luz. Lembra que durante o dia, quando eu tenho alta taxa de luz, o buraquinho abre. Durante a noite, quando eu tenho nada de luz ou baixa taxa, o buraquinho fecha, tá? Concentração de gás carbônico. Se tiver muito alta, o pH fica ácido, forma amido, que é insolúvel, e o buraquinho fecha. Se tiver baixa taxa de gás carbônico, o pH fica básico, quebra amido formando glicose, célula fica hipertônica, ganha água e o buraquinho abre, tá? Agora, outros fatores para a gente pensar. Eu não quero quanto abertura e fechamento. Eu quero quanto ao sentido de aumenta a transpiração ou diminui a transpiração. A temperatura. Se tiver muito alta, a planta, obviamente, vai transpirar mais. Tá? É igual com a gente. Tá alta a temperatura, a gente transpira mais. Tá baixa a temperatura, transpira menos. Tá? Vento. Roupa que seca ao vento. Seca mais rápido ou demora mais para secar? Seca mais rápido, né? O vento, ele acaba aí contribuindo para tirar a água da roupa, assim como faz com a planta. Se eu tiver alta taxa de vento, aumenta a taxa de transpiração. Se eu tiver baixa taxa de vento, diminui a taxa de transpiração. A umidade do ar. Galera, quando o ar está muito úmido, a gente transpira menos. Quando o ar está muito seco, ou seja, quando tem baixa umidade do ar, a gente transpira mais. É a mesma coisa com a planta. Tá? Umidade do solo. Aí a gente lembra lá da disponibilidade de água no solo, que é a mesma coisa. Se o solo está muito úmido, a planta transpira mais, tem água sobrando. Tá? Agora, se o solo está muito seco, se ele está pouco úmido, a planta tem que transpirar menos, porque provavelmente vai estar faltando água. Tá? Tranquilo? Com isso a gente fecha aí o nosso assunto, esse super assunto, uma super aula para você, né? Espero que você tenha gostado, curtido. Se você gostou, curtiu, deixa aí o seu joinha, indica o canal para mais gente. Ah, lembra que a sua força aqui é o que me faz continuar na forma de likes e na forma de seguidores aí, tá? Um beijo grande para vocês, espero vocês na próxima aula. Até lá!